Página com o hino Louvai a Deus, muito bonito também. Vamos louvar com todos os instrumentos. Mares, montanhas, planícies, louvai. Luas, estrelas, planetas, cantai. Lagos e rios, ondas do mar, louvai. Povos, nações, toda a terra, louvai. Bosques, campinas, florestas, cantai. Aves do céu, peixes do mar, louvai. De cordas louvai, flautas, trompetes, teclados tocai, com emoção todos a Deus louvai. Deus é o regente do céu e do mar, dele é a glória e todo louvor, com alegria. Deus com amor, todos os povos na mesma emoção, cantai louvores em seu coração, Ele é a glória e todo louvor, louvai a Deus com amor, louvai a Deus com amor, louvai a Deus com amor. Amém? Vamos agora louvar o nome de Deus, voltando, faz favor aí na página anterior. Você me pertence. Nós já cantamos, louvamos o nome de Deus, agora ele vai dizer para nós que nós pertencemos a Ele. Você me pertence. Vamos cantar, hein? Vamos pôr em pé? Esta vida passa depressa, o tempo não espera ninguém. Num instante tudo se acaba e findam-se os sonhos também. E a pergunta é: como estaremos nós quando esse dia chegar? Acabar, ouça ainda o mestre falar. Você me pertence, Jesus é quem diz. Você me pertence, em mim é feliz. Olhe pra cruz e receba perdão. Quero lhe dar salvação. Sempre olhando em frente e nunca tente olhar para trás. Com certeza existe mais gente e o seu exemplo pode ajudar. E a pergunta é: quem vai à frente estar quando a jornada findar?
estar. Quero ouvir meu Deus me chamar. Você me pertence, Jesus é quem diz. Você me pertence, em mim é feliz. Olhe pra cruz e receba perdão. Quero lhe dar salvação. Jesus é quem diz. Você me pertence, em mim é feliz. Olhe pra cruz e receba perdão. Quero lhe dar salvação. Olhe pra cruz e receba perdão. Quero lhe dar salvação. Amém? Grandioso Pai, nós estamos aqui, já louvamos o Teu nome, já louvamos com todos, com flautas, com instrumentos, como diz o hino. Nós dissemos que pertencemos a Ti, e nós gostaríamos, ó Pai, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E isso nós fazemos nessa noite em forma de louvor. Te pedimos uma bênção especial por todos que estão aqui, que o Senhor possa nos ajudar, possa nos abençoar e que tudo que for falado aqui, que for cantado, seja para a honra e glória do Seu nome e que possa trazer benefícios para a nossa vida espiritual. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Ontem nós anunciamos aqui que hoje nós teríamos uma programação musical a cargo do nosso irmão Diego. Ele inclusive ia trazer a história de alguns hinos cantados pelos arautos do rei. Infelizmente, hoje à tarde, o Diego acabou torcendo o tornozelo, que ele até sofreu uma cirurgia. Ele teve que tomar um remédio, está com o joelho inchado. Então ele me ligou, era aproximadamente umas 5 horas da tarde. Falou, olha, não tenho condições de ir com a moto, não tenho condições, tomei o remédio, estou grogue, né? Todo mole porque é um relaxante. Me socorra. E vamos lá, eu creio que a igreja vai entender. E num domingo oportuno, quem sabe logo depois do encerramento da semana de oração, quem sabe ele possa apresentar para nós, ou no outro domingo após a semana de oração. Por isso, eu convido vocês agora para nós orarmos, e também orarmos pelo Diego, pela recuperação dele. Obrigado, Ismênia. Obrigado. Nós temos aqui 2 pessoas que estão vindo para a nossa igreja. A Joana, né? A Joana se batizou lá na igreja de Dr. Laurindo. Elas estão lá no fundo. Estava frequentando a igreja, o grupo do Lírio. E agora está vindo para a nossa igreja, tá? No final do nosso culto de hoje, vocês cumprimentem a Joana e a sua irmã Josiane, né? Josiane. A Josiane ainda não é adventista, né? Esperamos que um dia ela tome uma posição. É muito bom ter você aqui, viu, Josiane? Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração, então? Querido Pai, estamos aqui reunidos e agora nós vamos meditar na Tua Palavra. Que Teu Espírito se faça presente em nosso meio. Ilumine as nossas mentes. Dá-nos a graça que necessitamos para que possamos entender
esta porção das Sagradas Escrituras que vamos estudar. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Nós estamos chegando já no último trimestre do ano. E o que a gente percebe nesse último trimestre é que a moçada, os jovens, que estão ali na faixa dos 17, 18 anos, eles vivem um momento estressante, porque eles têm que escolher um caminho a seguir. Qual faculdade, qual universidade, qual curso universitário, em que área que ele vai decidir, se é a área das exatas, se é a área das humanas, se é a área dos idiomas. Então é estressante para os jovens. Todos nós que já vivemos essa fase passamos por isso. E hoje, no mundo muito mais competitivo, é mais estressante ainda. Então nós temos Enem, depois vem vestibular, é uma concorrência por vaga em universidades estaduais, federais, que não precisa pagar. É estressante, né? E tudo isso em busca de ter sucesso na vida. Todos nós queremos ter sucesso na vida. O que é necessário fazer para se ter sucesso nesse mundo tão competitivo o qual nós vivemos? Alguns acham que o fato de você cursar uma boa faculdade ou uma boa universidade, uma universidade de renome, e depois disso você fazer um mestrado ou uma especialização, isso faz com que você tenha sucesso. É verdade, isso ajuda muito. Mas eu tenho conhecido pessoas, e você também, que fizeram bons cursos universitários, mestrados, e não têm sucesso na vida. Outros acham que para se ter sucesso é necessário dominar pelo menos 2 idiomas. Então, o pessoal nessa época costuma, quem tem condições vai por conta, quem não tem vai através de convênio, vai através de troca de alunos, viver nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Austrália, principalmente nos países de língua inglesa, para poder dominar o idioma. Outros, além de dominar um segundo idioma, porque uma coisa é você ler o inglês, outra coisa é a conversação. A conversação é complicada. Eu pude ver isso por experiência própria quando estive na conferência geral. Você ler o inglês não tem dificuldade, mas quando você vai para a conversação, é hesitante. Você pensa em 2 idiomas ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa que está se expressando lá, não se expressa como você lê. Então você tem dificuldade de entender. Mas à medida que você vai convivendo, o ouvido vai se acostumando com a forma como as pessoas conversam. Daí você já começa a sentir a facilidade para conversar. Então, muitas pessoas fazem essa opção de passar um período num país de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos, para dominar o idioma, né? Hoje, um dos idiomas mais requisitados é o mandarim. É quase que o idioma mais falado no mundo. Hoje a China se tornou uma potência, a maior potência capitalista do mundo.
ela está penetrando em todos os continentes. Se tem um país que entrou de fato na globalização, é a China. E o mandarim, quem consegue dominar esse idioma, tem emprego garantido com bom salário. Só que para aprender a ler aqueles pauzinhos e falar como os chineses falam, precisa muita dedicação. Mas eu conheço, e você também conhece, pessoas que falam 2, 3, 4 idiomas e não tem sucesso na vida. Isso ajuda? Ajuda bastante. Mas não é garantia de sucesso. Outros acham que você ter conhecimento cultural ajuda bastante no seu desenvolvimento intelectual, e isso abre portas para oportunidades. Então é muito conhecido pessoas que costumam fazer um turnê nos continentes. Hoje existe a Associação Cristã de Moços, a ACM. Se você conseguir um passaporte, você é capaz de fazer uma turnê no mundo, que se você falar inglês, só se hospedando na Associação Cristã de Moços. O pastor Rubem Sheffield foi redator da Casa Publicadora, hoje já está jubilado, aposentado. Ele conheceu o mundo todo e fazendo esse intercâmbio através da Associação Cristã de Moços. Mas daí você tem que desistir de namoro, de noivado, de profissão, para ficar pelo menos uns 2, 3 anos conhecendo as várias culturas. E isso ajuda bastante, né? Outros já acham que ter sogro rico é garantia de sucesso na vida. Mas eu posso dizer para vocês que os sogros ricos estão ficando espertos. Quando casam suas filhas ou seus filhos, estão exigindo comunhão parcial de bens, ou então separação total de bens. Hoje em dia, já não é garantia de sucesso ter sogro rico, né? Outros acham que ter padrinho político é garantia de sucesso. Quando você consegue se enfronhar na política e cair nas graças de um político, você acaba tendo um cargo de confiança e assim tendo oportunidades de ganhar dinheiro. Tudo isso ajuda e ajuda muito, mas não é garantia de sucesso na vida. Eu quero trazer para vocês hoje uma experiência na Bíblia, uma experiência muito interessante, de alguém que fez algo inusitado e teve sucesso na vida. A experiência desse nosso personagem está em 1 Crônicas. A experiência dele é muito interessante. Nós temos 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. 1 e 2 Reis foram escritos pelos escribas reais. O 1 e 2 Crônicas foi escrito por Esdras. Esdras era um sacerdote que retornou do cativeiro babilônico depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, predito pelo profeta Jeremias, e para restaurar Jerusalém. Esdras foi um descendente de Finéias. Finéias foi neto de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, irmão de Moisés. Segundo o que é dito aqui no livro de Crônicas, ele era filho de Seraías e neto de Ilquias. Ilquias foi sumo sacerdote
num dos melhores períodos de rei Israel, que foi durante o período do rei Josias. Foi um período curto, de aproximadamente 30 anos, mas foi um período abençoado, onde Josias acabou derrubando toda a idolatria que existia em Israel, restaurou o templo e restaurou a leitura do Pentateuco, os primeiros 5 livros das Bíblias, que estavam perdidos lá no templo e foram achados quando o pessoal foi fazer o reparo do templo. Além de sacerdote, ele era escriba, ou seja, ele escrevia. Ele já exercia essa função de escriba quando ele estava a serviço do Império Medo-Persa. Gente, hoje nós temos uma facilidade muito grande de ter livros. E eu sou, por exemplo, aficionado por livros. Eu, pelo menos, a cada uma semana eu leio um livro. É um hábito que eu adquiri desde que eu aprendi a ler. Antes eu lia história em quadrinhos e depois o meu pai foi me estimulando, meu avô também, a ler. Desenvolvi a leitura dinâmica, mas hoje é muito fácil você ter um livro. Você pode até baixar livro na internet. Você não precisa nem comprar. Há muitos livros da igreja que, se você entra lá, você consegue baixar em PDF ou ler o livro no celular, no computador ou outro aparelho eletrônico. Mas na época, nos tempos bíblicos, era caro produzir um livro. Muito caro. Poucas pessoas sabiam escrever. Os escribas eram profissionais da escrita. Então, a maior parte das pessoas era analfabeta. Quem tinha acesso à leitura eram os levitas, os príncipes, os anciãos, os sacerdotes e os escribas, que eram profissionais. E era escrito ou em papiro, aquela planta que existe até hoje no Egito. O pessoal abria o papiro para fazer uma espécie de papel, porque daí onde vem a palavra papel, é paper, né? Papiro. O tatuiano fala certo, papel. Vem do papiro. E depois o pergaminho, que era feito através do couro dos animais. O papiro só dava para escrever uma vez. Já o pergaminho você podia raspar e aproveitar 2, 3, 4, 5 vezes. Então era muito caro. Caro e demorado. Aqui nós temos algumas pessoas que trabalham na casa publicadora. Tem gente hoje que trabalha, tem, né? Hoje, em quanto tempo você faz um livro lá na casa? Olha, 7 mil. Então hoje é muito fácil você ter um livro, né? Então, ele como escriba, ele escreveu 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esses 4 livros que estão no Antigo Testamento. Muito bem. Você conhece aquele texto do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você sabe de cor e salteado esse texto, né? O que diz lá, Paulo? Toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. E útil para nos ensinar o que é certo, corrigir onde estamos errados, né? E nos ensinar o caminho da justiça. Você percebe que Paulo é categórico. Ele diz: toda escritura é inspirada por Deus. Você já leu as escrituras, já leu a Bíblia. Quando chega na genealogia, você lê?
fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Você lê? Quem aqui já leu? Leu? Essa genealogia também é inspirada, gente. Ela é inspirada. Ela está escrita na Bíblia porque ela tem algum motivo, né? E aqui em 1 Crônicas, logo no início, nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o que você encontra é genealogia. Em 1 Crônicas 4, nós temos a genealogia dos descendentes de Judá. Por que essa genealogia era importante? Judá foi um dos 12 filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Porque a promessa de Deus é que o Messias viria da tribo de Judá. Então Deus falou, é um descendente de Adão. Depois disse, virá de Sete, que substituiu Abel. Depois disse, virá de Noé. Depois falou, dentre os filhos de Noé, virá de Sem. Entre os descendentes de Sem, Deus escolheu Abraão. Entre os filhos de Abraão, Deus escolheu quem? Isaac. Porque ele teve filhos e filhas com Quetura e teve também Ismael com Agar. Isaac foi pai de gêmeos, Jacó e Esaú. Deus disse, não é de Esaú, é de Jacó. Jacó casou com 2 irmãs, teve 12 filhos. Deus disse, é de Judá. Entre os descendentes de Judá, Deus disse, vem da tribo de Davi. Então ele foi dando as dicas da onde viria o Messias. É por isso que Mateus, quando começa o seu evangelho, a primeira preocupação de Mateus ao escrever o seu evangelho é mostrar que Jesus é descendente de Davi. Porque para o judeu, o Messias viria da tribo de Davi. Já em Crônicas, 1 Crônicas 6, está a genealogia dos levitas, dos descendentes de Levi. Por que Esdras se preocupou com essa genealogia? Porque o sacerdócio e o sumo sacerdócio só poderia vir da tribo de Levi. Então, o sacerdócio só poderia vir da tribo de Levi e dos descendentes de Arão. Os levitas seriam obreiros do templo, mas o sacerdócio e o sumo sacerdócio dos levitas descendentes de Arão. Vamos ver aonde que está essa experiência que vai nos ajudar. Abra em 1 Crônicas capítulo 4. Se você pegar ali a partir do capítulo 1, você vai lendo. Fulano nasceu, gerou esse, gerou esse, gerou esse, gerou este, gerou este, e vai no capítulo 2, e gerou este que morreu, que gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele. É uma descrição de pessoas que nasceram, tiveram uma vida comum, a maioria delas teve uma vida comum, e depois morreram. Então, no capítulo 4 ali, você pega ali os descendentes de Judá.
No versículo 1 diz: os filhos de Judá foram Pérez, Herons, Carmi, Hur, Sobal, Reaías, filho de Sobal, e foi, e vem vindo, falando: este nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Aí, a partir do versículo 9, Esdras sai do normal. Ele para e destaca alguém. Alguém se destaca, alguém é diferente. Alguém saiu da mesmice. Entende? Você vai acompanhando. Nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Mas a partir do versículo 9, alguém se destaca. Vamos ver quem é esse? Versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores odeia a luz. Vocês sabem o significado da palavra Jabes no hebraico? Aquele que entristece, aquele que traz dor. Você colocaria no seu filho esse nome? Como é que é o seu nome? Aquele que traz dor. Aquele que traz tristeza. Você colocaria o nome no filho? Sim. Não. Quem dava o nome para os filhos no mundo bíblico, com exceção das ocasiões em que o anjo já deu o nome, era a mãe. Então, a mãe que escolhia o nome do filho e da filha. Por que será que a mãe de Jabes deu esse nome para ele? Ou aquele que me causa dor, aquele que me entristece. O que aconteceu? A Bíblia não diz. Quem sabe a gravidez dela foi difícil? Pode ter sido uma gravidez, daquelas onde a mãe sofreu horrores no parto. Então ela resolveu colocar o nome, que esse filho aqui me trouxe muita dor. Quem sabe o pai de Jabes morreu durante a gravidez, e o nascimento do filho trazia lembrança do pai? Fala, William. Pode ser, essa nova versão transformadora, né? Mas no hebraico original, diz: aquele que me traz tristeza. Também pode ser traduzido por muita dor. O mais provável, William, é esse fato que ocorreu para a mãe dele dar esse nome. Ela deve ter tido, Sônia, uma gravidez terrível. Aquele tempo não tinha cesariana, gente. Hoje a mulher sofre na gravidez, mas quando o filho demora, o filho demora a nascer, parte-se para cesariana. Naquele tempo não tinha. Em alguns casos, a mãe e a criança morriam no parto. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Mas ele veio ao mundo com um sofrimento na cabeça. Um nome negativo. Eu me lembro de um nome de uma pessoa que ela não gostava desse nome, não gosta até hoje. Ela chama-se Maria das Dores. Ela odeia o nome dela. Eu falei para ela: mas hoje você pode mudar o nome. Hoje você vai no cartório lá, não precisa nem de advogado. Você pode pedir para mudar o nome de Maria das Dores, porque você quiser, né? Ela queria pôr, então, Maria das Tristezas. Não, brincadeira, não é não. Eu falei assim: vai lá e muda. Ela pegou e inventou um apelido para ela lá e ficou por isso mesmo, né?
Veja o que fez diferença na vida de Jabes. Ele nasceu assim marcado. Aquele sujeito que já nasce com um karma negativo no mundo. Mas olha o que ele fez no versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E a parte mais importante do versículo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes fez uma oração e foi atendido. Vamos pensar um pouquinho no que Jabes pediu. O primeiro pedido que ele fez tomara que Deus me abençoe. Eu quero dizer uma coisa para você: só Deus pode te abençoar. Cuidado em pedir bênçãos, a procurar as bênçãos dos homens. Porque os homens às vezes nos abençoam, entre aspas, e depois nos amaldiçoam. O mesmo que abençoa a gente pode ser aquele que venha a amaldiçoar você. Mas a palavra de Deus diz que só Deus pode abençoar. E a bênção de Deus traz riqueza. Quer ver? Vamos ler em Provérbios. Um pouquinho mais para frente. Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Acharam? Acharam? Acompanhe comigo a leitura do versículo 22. Olha o que o versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A única bênção que só traz coisas boas para mim, para você, para nós, é a bênção que vem de Deus. E Jabes foi inteligente. Ele pediu que Deus o abençoasse. Há outro pedido de Jabes, foi para que o abençoasse e alargasse as suas fronteiras. O que Jabes estava pedindo? Ele queria ter uma mente larga, uma mente aberta. Ele estava disposto a aprender de Deus. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e o povo costuma definir certas pessoas como aquele sujeito é um tapado. Ou uma tapada. O que significa isso? Que é uma pessoa que tem uma mente estreita, que não consegue enxergar o óbvio, que não consegue enxergar aquilo que todo mundo vê. Então aquele cara é um tapado, não adianta perder tempo com ele. Jabes não queria ser assim. Ele pediu: Senhor, alarga a minha mente. Não me faça pensar pequeno. Me torne capaz de pensar grande, de entender os teus santos caminhos, né? É mais ou menos como o Salmo 1. O Salmo 1 é um salmo didático, tem o salmo dos dois caminhos, né? O caminho do justo e o caminho do perverso. Aquele que tem a mente aberta é conduzida por Deus para o caminho correto. Vamos ver esse salmo. Um pouquinho ali. Primeiro salmo, Salmo 1. Os justos e os ímpios.
É um salmo didático, que era cantado, e era um dos mais populares em Israel. Todas as crianças, as mulheres, os homens conheciam esse salmo. Acharam aí o Salmo 1? O Salmo faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora ele compara. O justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o caminho daqueles que têm uma mente aberta para Deus. Tudo que faz vai ser bem sucedido. Agora, os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Vocês perceberam? Justo é uma árvore que dá flores e frutos na época certa. Ou aquele que não tem a mente aberta para Deus, ele é como palha que o vento leva, né? O terceiro pedido que Jabes fez é o seguinte: que seja comigo a tua mão. Gente, a mão de Deus é um auxílio poderosíssimo. Quem pode achar aí Atos capítulo 10 e ler para nós o versículo 21. A mão de Deus é um auxílio poderosíssimo para os seus filhos, mas é pesada para aqueles que são rebeldes contra ele. Alguém achou? Pode ler, faça favor. Não, filho. É Atos capítulo 11, versículo 21. Você está procurando onde? Não. Falei 10? Desculpe, então foi um lapso. Qual foi a causa do sucesso da igreja cristã primitiva? A mão do Senhor estava com eles. Jabes fez essa oração, que a mão de Deus estivesse com ele, que a sua mão seja comigo. O quarto e último pedido foi: a tua mão, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Só Deus pode nos conduzir no caminho certo. O livro de Provérbios, quem pode ler para nós? Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12. O sábio Salomão, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa um princípio muito sério para a minha vida, para a sua vida. Há caminho que para o homem parece direito.
A nova versão transformadora, William, que você tem, diz o seguinte: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acaba levando à estrada da morte. Nós não sabemos direito o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A gente não tem sabedoria, a gente é estúpido, viu? Eu sou estúpido. Na nossa natureza, sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente só faz estupidez. Só escolhe a coisa errada. É quando Deus conduz a minha vida, a sua vida, que a gente começa a trilhar o caminho que é correto. Porque se deixar para a minha escolha, para a sua escolha, a gente vai para o lado errado. E vai mesmo, viu? Finalmente, aquele que na minha opinião, é o mais importante, a mais importante parte do versículo. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe, Deus está desejoso de atender a uma oração como essa na minha vida, na sua vida. No próximo sábado, nós vamos aqui começar uma semana de oração com o pastor Geraldo. O tema é Caricaturas de Deus. O pastor Geraldo vai trabalhar com o seguinte: as ideias caricatas que Satanás traz de Deus para a gente. E nós vamos, nas nossas reuniões, aprender a verdadeira face de Deus. Como que Deus realmente é. Como que a Bíblia apresenta o Deus verdadeiro. E nessa ocasião, nós vamos fazer uma semana de oração mesmo. Vai ser uma semana de oração, não vai ter brinde, não vai ter nada. Por quê? Porque nós queremos que eu e você venhamos aqui com um único interesse: buscar a Deus em oração, a sua palavra e orar. Aqui no nosso salão multiuso já tem até um varal de oração. Então, um varal estendido. Nós vamos vir, você vai receber um formulário com envelope, você vai escrever o seu pedido, o seu nome, o seu pedido. Ah, mas o meu pedido é um pedido pessoal. Fala assim, o assunto, põe, é pessoal. É só você e Deus. E nós vamos ter uma equipe de 30 pessoas, chamados guerreiros de oração, que todos os dias vão levar os seus pedidos para casa e vão orar por eles. E daí, no outro dia, a hora que você voltar, você vai pegar lá o seu pedido e vai saber quem orou por você. E no sábado, dia 20, nós vamos ter aqui uma programação de encerramento muito interessante, que vai ser a respeito dos testemunhos das orações atendidas por Deus durante essa semana. Você não quer participar dessa experiência? Você não quer ter uma experiência como a de Jabez? Fazer uma oração e ter a sua oração atendida? Então, o meu convite, em nome da igreja, é que nós venhamos aqui, durante essa próxima semana, participar, ouvir a palavra, trazer a oração, trazer o pedido, orar. E saiba o seguinte: você vai ter muita dificuldade para vir, viu? Eu também. Porque o inimigo não quer que a gente venha. Mas, eu estou fazendo aqui, lançando um desafio. Você, meu irmão, minha irmã que tem carro, nos ajude a trazer e levar os irmãos e as irmãs que têm dificuldade. Se você não tem gasolina, venha falar com a gente vai arrumar uma verba para a sua gasolina. Mas nos ajude
a que esta semana seja uma semana abençoada, onde toda a igreja possa receber as bênçãos de Deus. Vamos imitar Jabez? Vamos tomar uma decisão de vir na semana de oração, trazer o nosso pedido e clamar como Jabez fez, e depois a gente contar, e Deus atendeu sua oração? Vamos fazer isso? Pensando nisso, vamos encerrar cantando o hino 414 do nosso cenário. O hino 414, ele tem o título Santa Hora de Oração. Foi composto pela Fanny Crosby, uma compositora evangélica extraordinária, uma mulher muito cristã, lá pelos idos do século XVIII. Aqui nós temos 3 estrofes. Nas 3 estrofes diz o seguinte, que a hora de oração, ela é santa, é o momento de orar com fervor, é o momento em que a alma chega perto de Deus, e é o momento em que a gente vence as tentações e recebe poder para a nossa alma. Vamos cantar esse hino agora com entendimento? Santa hora de oração, e na paz divinal, envolvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, quando se é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quando se é orar, santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus, e prorrompe seu louvor com as ondas do mar, que poder para a alma. Oh, quando se é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quando se é orar, santa hora de oração, quando viu o tentador é vencido com forças que vem do Senhor, e do céu nos faz descer sua graça sem par, que poder para a alma. Oh, quando se é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quando se é orar. Querido Pai, nós te damos graças por teu Espírito Santo ter inspirado Esdras e deixar registrado nas Sagradas Escrituras a experiência do teu filho, do teu servo Jabez. Ele ousou, querido Pai, pedir as bênçãos, e o Senhor, que é um Deus misericordioso, o atendeu. Pai, nós agora vamos voltar para os nossos lares,
E nós vamos voltar com a intenção de, na próxima semana, voltarmos aqui para nos reunirmos todos os dias e participarmos da semana de oração programada e dirigida pelo pastor Geraldo. Nós queremos ter essa experiência de Jabez, ó Pai. Que cada um dos irmãos e irmãs, cada jovem, cada criança que vier aqui no teu santuário e pedir com a sinceridade que Jabez pediu, que possamos depois testemunhar dizendo: e o Senhor atendeu nossas orações. Acompanha-nos de volta para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada na tua companhia e sob a proteção dos teus santos anjos. Nós o pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém.